Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química 4. É importante ressaltar que agora a gente vai entrar em uma nova fase da Química 4, tratando de ligação química, tratando de compostos iônicos, compostos moleculares. Então, é importantíssimo que vocês tenham entendido o conteúdo até agora, porque ele é uma construção, é uma coisa atrás da outra. É importante para você entender ligações químicas que você tenha entendido, consiga fazer uma distribuição eletrônica. A partir de uma distribuição eletrônica, consiga entender em qual nível, quantas camadas o átomo tem, quantos elétrons, qual é o elétron mais energético, onde ele está, qual é o elétron de valência. Também é importante vocês terem entendido os conceitos de tabela periódica, conseguir definir onde está a posição do átomo na tabela periódica a partir da sua distribuição eletrônica, a partir do seu número atômico, e também conseguir identificar quais são as propriedades dos átomos, eletronegatividade, eletropositividade, raio atômico, dentre outras propriedades, dentre outras tendências periódicas a partir da localização que esse átomo está na tabela. Com esse conhecimento constituído, a gente vai dar prosseguimento falando sobre ligações químicas. É importante entender por que os átomos se ligam. Lá na última família da tabela periódica, a gente tem a família dos gases nobres. E os gases nobres, todos eles, com exceção de um, que é o hélio, apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Com isso, foi criada uma chamada regra do octeto. Se diz que para os átomos atingirem instabilidade, eles necessitam ter 8 elétrons na camada de valência. Caso eles possuam menos elétrons, eles têm que adquirir, e eles adquirem os elétrons por meio de uma ligação com outro átomo, certo? Então, é justamente esse o motivo que os átomos se ligam. Eles são instáveis por natureza, pois eles não apresentam esses 8 elétrons na camada de valência, e eles vão tentando se ligar para poder atingir essa estabilidade. Por esse motivo que os gases nobres eles não têm uma tendência de fazer ligações químicas, porque eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, eles não têm a mínima necessidade de se ligar a outro átomo, porque eles já são estáveis. Mas e aí, os outros átomos que não são, como é que eles fazem para adquirir essa estabilidade? Então, com isso, é a chamada regra do octeto, certo? Esse átomo ele vai adquirir estabilidade quando ele chega a 8 elétrons. A gente vê aqui como exemplo o átomo de sódio. É feita a distribuição eletrônica do sódio, e se vocês forem observar, na última camada do sódio, na terceira camada, a gente possui apenas um único elétron na camada de valência do átomo de sódio. É necessário ter 8 elétrons na camada de valência. Portanto, esse átomo de sódio perde um elétron e assim passa a ter 8 elétrons na camada de valência, que se torna a segunda camada. A mesma coisa vocês podem observar com o elemento cloro, só que aqui é diferente. O cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, então ele ganha mais um elétron para poder atingir o 8 a partir de uma ligação química, certo? Vocês podem observar aqui já uma grande diferença entre o sódio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Em uma ligação química, o sódio ele tem a tendência de perder um elétron para poder atingir para poder atingir o octeto na sua última camada. Por quê? Porque o sódio tem só um elétron na camada de valência. Então é mais fácil para ele perder esse elétron do que ele ganhar 7 elétrons. O oposto seria com o cloro. O cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, então é muito mais fácil para ele fazer ligações para ganhar um elétron do que ele perder esses 7 elétrons. Com isso, a gente entra no conceito de eletropositividade e eletronegatividade. O sódio ele é um elemento extremamente eletropositivo, ou seja, ele tem a tendência de formar cátions, tem a tendência de perder elétrons para atingir a estabilidade. Enquanto o cloro, um ametal, ele tem uma forte tendência de eletronegatividade. Ele tem a tendência de formar ânions, de ganhar elétrons, para assim atingir a regra do octeto e atingir 8 elétrons na sua camada de valência. As grandes exceções dessa regra do octeto seriam o hidrogênio e o hélio. Ambos os átomos são exceções às regras, porque eles são estáveis com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Então, para atingir esses 8 elétrons, os átomos eles vão se ligar.
E nessa ligação, ou eles vão perder elétrons, ou eles vão ganhar elétrons, ou eles compartilham os elétrons que eles possuem com outros átomos. A gente observa aqui que nas primeiras famílias da tabela periódica, na família 1A, 2A, 3A, os elétrons têm a tendência de, os átomos têm a tendência de perder os seus elétrons para poder atingir a regra do octeto. Na família 1A, por exemplo, os átomos têm um elétron na camada de valência, e eles têm a tendência de perder esse elétron para poder atingir a regra do octeto. A mesma coisa com a família 2A, onde eles têm 2 elétrons na camada de valência e têm a tendência de perder esses 2 elétrons. Enquanto aqueles átomos que estão mais à direita na tabela periódica, como vocês podem observar pelos átomos presentes na família do 7A, certo? Esses átomos eles possuem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, para atingir a regra do octeto, eles têm a tendência de ganhar um elétron. Enquanto esses átomos que estão mais ao meio da tabela periódica, eles têm a tendência de compartilhar elétrons com átomos que eles se ligam para poder atingir essa regra do octeto. E, novamente, o hidrogênio surge aí como uma exceção a essa tendência, já que o hidrogênio está na primeira família da tabela periódica, entretanto, ele tem a tendência de compartilhar os seus elétrons. É importante a gente ressaltar que existem diferentes tipos de ligações químicas. Nós temos ligações químicas que são mais fracas, realizadas entre moléculas, as chamadas ligações intermoleculares, como as ligações de ponte de hidrogênio, as ligações de polo-dipolo e as ligações de Van der Waals ou ligações de dipolo induzido. Essas ligações, que a gente vai ver posteriormente mais detalhado, elas são ligações realizadas entre moléculas. Então, por exemplo, as moléculas de água, de H2O, elas têm a tendência de formar ligações por pontes de hidrogênio. Essas são ligações intermoleculares fracas realizadas entre as moléculas de água. Mas dentro da molécula de água, você vai observar que o oxigênio está ligado a 2 hidrogênios. Isso são ligações intramoleculares, ou seja, ligações dentro de uma molécula. No caso da água, ligações do tipo covalente. Dentre as ligações intermoleculares, a ponte de hidrogênio surge como a ligação mais forte, seguida pela dipolo-dipolo e, por fim, a dipolo induzido, ligação de Van der Waals. Enquanto as ligações intramoleculares, que são o foco da nossa aula de hoje, elas são ligações mais fortes, são realizadas entre os átomos de uma molécula ou de um composto iônico. E elas são de 3 tipos. Nós temos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E na aula de hoje, esse vai ser o nosso destaque para as ligações intramoleculares, essas ligações mais fortes, certo? Então, aqui, uma repetição, né, do slide passado, as ligações intermoleculares são aquelas que ocorrem entre moléculas, mantendo elas unidas, como eu dou exemplo das ligações de pontes de hidrogênio realizadas entre as moléculas de água. E as interações intramoleculares, né, ou interatômicas, são aquelas que ocorrem dentro da molécula, entre os átomos, mantendo eles unidos. Então, conceituando as 3 ligações interatômicas, certo? Inicialmente, vamos falar das ligações iônicas. As ligações iônicas, elas envolvem transferência de elétrons para um outro, certo? Essas ligações, elas vão formar compostos iônicos. Elas são realizadas a partir da transferência de um átomo que tem uma alta eletropositividade, que vai transferir seus elétrons para o átomo que tem alta eletronegatividade. As ligações covalentes são aquelas em que os átomos eles vão compartilhar os seus elétrons. Ninguém vai dar elétron para ninguém, ninguém vai transferir nenhum elétron. Eles vão compartilhar os elétrons que eles têm. E assim vão formar compostos moleculares. É importante ressaltar a diferença entre um composto iônico e um composto molecular. Os compostos iônicos eles são formados por ligações iônicas. Dessa forma, quando você quebra um composto iônico em íons, você forma um processo de dissociação. Enquanto, quando você pega um composto molecular que é formado por ligações covalentes e você forma íons a partir dele, se faz um processo de ionização. Esses são 2 conceitos diferentes que vocês têm que saber diferenciar na cabeça de vocês. E, por fim, as ligações metálicas, que, na verdade, envolvem uma grande dispersão de elétrons dos átomos de metais, formando uma grande nuvem eletrônica que a gente vai ver mais tarde na aula
como é que isso ocorre. Então, as ligações iônicas, elas são realizadas entre um metal, que é um elemento altamente eletropositivo, e um ametal, um átomo altamente eletronegativo, ou então entre um ametal e um hidrogênio. A ligação covalente, ela é realizada entre ametais, ou então entre hidrogênio e um ametal, ou então entre átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio. Enquanto a ligação metálica é realizada, como o nome já sugere, entre metais. Então, vamos iniciar aqui falando sobre a ligação iônica. Ela é realizada entre o metal e entre um ametal, e ela consiste justamente nessa transferência de elétrons para formar um composto iônico. A ligação iônica, ela é o tipo de ligação intramolecular mais forte que nós vamos ter, devido à forte atração eletrostática entre os átomos que a compõem. Nós temos como exemplo aqui a ligação entre o átomo de sódio e entre o átomo de cloro. Se vocês observarem, o sódio ele está na primeira família da tabela periódica, na família 1A, portanto, tem um elétron na camada de valência. Enquanto o cloro está na família 7A, portanto, tem 7 elétrons na sua camada de valência. A tendência é o sódio transfere o seu elétron para o cloro, formando o composto cloreto de sódio, né? O Na+, Cl-. Portanto, o sódio fica com um elétron a menos, forma um cátion, Na+, enquanto o cloro fica com um elétron a mais, formando Cl-. O que importa é que tanto o sódio quanto o cloro atingem os seus 8 elétrons na camada de valência. Essa ligação iônica ela sempre vai acontecer quando um átomo que tem uma tendência de doar elétrons se combina com um átomo que tem uma tendência de ganhar elétrons. A gente tem como outro exemplo aqui a ligação entre o potássio e o bromo. Se vocês observarem, o potássio está na família também 1A e ele tem a tendência aí de doar um elétron, enquanto o bromo está na família 7A e tem a tendência de receber um elétron. E aí o cátion, o potássio, ele vai transferir esse elétron para o bromo. No final das contas, o potássio fica com 8 elétrons na camada de valência e o bromo fica com 8 elétrons na camada de valência, formando um composto iônico estável. Isso é uma regra básica dos compostos iônicos. O metal ele vai doar o elétron e vai formar um cátion, enquanto o ametal vai ganhar esse elétron e vai dar origem a um ânion. Agora é importante ressaltar que a quantidade de elétrons doados é a quantidade de elétrons recebidos. Vocês podem ficar aqui com uma dúvida de, por exemplo, e se a gente estiver ligando um metal que está na família 1A e tem somente um elétron para doar, com um ametal que está na família, por exemplo, 6A e precisa receber 2 elétrons. Como é que acontece essa ligação? Para atingir o octeto, nós pegamos como exemplo aqui a ligação entre o potássio e o oxigênio. O potássio ele está na família 1A e ele tem um elétron para doar. Ele tem um elétron na camada de valência e vai doar um elétron para atingir o octeto. Enquanto o oxigênio ele está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na sua camada de valência e precisa de 2 elétrons para atingir a camada de valência. Se eu juntar um potássio com o oxigênio, o potássio atinge a regra do octeto, fica com 8 elétrons na camada de valência após doar esse elétron. Só que o oxigênio fica só com 7 elétrons na camada de valência após receber o elétron do potássio, então ele não atinge a regra do octeto. Por isso, se você for juntar um elemento da família 1A com um elemento da família 6A, por exemplo, nós vamos ter a necessidade de ter 2 potássios, porque aí cada potássio dá um elétron e o oxigênio recebe esses 2 elétrons. A mesma coisa aqui embaixo, a gente tem a ligação entre um cloro e o alumínio. E aqui, por exemplo, o alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência para doar, enquanto o cloro só precisa receber um único elétron para poder atingir a regra do octeto. Então, nós temos que ter a ligação do alumínio com 3 átomos de cloro, porque assim, os 3 elétrons da camada de valência do alumínio vão cada um para um átomo de cloro e todo mundo atinge a regra do octeto. Sempre quando vocês forem fazer essas ligações, vocês vão lembrar da chamada regra do abraço. Vocês vão colocar, por exemplo, aqui, o potássio ele é da família 1A, vocês botam K1+, enquanto o oxigênio é da família 6A, ele precisa de 2 elétrons, vocês botam o oxigênio, 2-. E aí vocês fazem a regra do abraço. O 2 desce para o potássio
e o 1 desce para o oxigênio, a forma K2O1. Vocês não têm a necessidade de botar, fica K2O. Enquanto aqui, por exemplo, ó, o alumínio, ele doa 3 elétrons, então vocês botam alumínio 3+, enquanto o cloro recebe um elétron, cloro 1-. E aí vocês fazem, esse 1 do cloro vai para o alumínio, e esse 3 do alumínio vai para o cloro, AlCl3, beleza? Uma outra ligação iônica que acontece são entre os elementos metálicos e o átomo de hidrogênio. Nesse caso, o sódio ele doa um elétron para o hidrogênio, e o sódio atinge a regra do octeto, fica com 8 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio também atinge o hidrogênio, que é a exceção da regra do octeto, né? O hidrogênio e o hélio são os dois átomos da tabela periódica que não têm a necessidade de atingir 8 elétrons na camada de valência para ficar estável. Ele precisa de 2 elétrons, na verdade, na camada de valência. Então, com um elétron recebido do sódio, o hidrogênio atinge 2 elétrons e aí atinge esse grau de estabilidade. Aqui embaixo, vocês podem observar que é justamente o que eu acabei de dizer, né? Ó, é a chamada regra do abraço. Quando vocês forem juntar dois átomos em uma ligação iônica, aí vocês vão colocar o cátion que o metal forma e o ânion que o ametal forma. Então, vocês vão, ó, M mais X e A menos Y. Aí vocês fazem a regra do abraço. O Y desce para o M e o X desce para o A. MYAX. Como os exemplos aqui, ó. Bário 2+, cloro 1-. Aí esse 2+ vai para o cloro e esse 1 vai para o bário. Fica BaCl2. Assim como o alumínio 3+, o oxigênio 2-. O 3 vai para o O e o 2 vai para o alumínio. Fica L2O3. Então, praticando, gente, aqui é vocês praticarem, né? É uma coisa que vai ficar na cabeça de vocês. Como, por exemplo, o magnésio e o cloro. Aí vocês vão observar. O magnésio, ele está em qual família da tabela periódica? O magnésio, ele está na segunda família, na família 2A. E aí, então, vocês sabem que o magnésio tem a tendência de doar 2 elétrons. Então, vocês botam magnésio 2+. E o cloro? O cloro está na família 7A. Então, o cloro tem a tendência de ganhar um elétron. Portanto, o cloro é 1-. Aí, vocês fazem a regra do abraço. O 1 do cloro vai para o magnésio, o 2 do magnésio vai para o cloro e fica MgCl2. Agora, as propriedades desses compostos iônicos. Naturalmente, os compostos iônicos, à temperatura ambiente, eles são sólidos, certo? E eles são sólidos de uma estrutura meio que cristalina. Como eu falei, as ligações iônicas, elas são as ligações intramoleculares mais fortes que nós temos. Portanto, para separá-las, é necessário um alto grau de energia. Por isso, o ponto de fusão e de ebulição dos compostos iônicos é estratosfericamente alto, comparado com os compostos covalentes, por exemplo. Como os compostos iônicos eles têm a tendência de dissociar e formar íons, eles são ótimos condutores de eletricidade quando eles estão fundidos ou então estão em soluções aquosas, porque em soluções aquosas eles sofrem processo de dissociação. E eles têm a tendência de serem muito solúveis em água. Vamos agora para a segunda forma de ligação química intraatômica, que é a ligação covalente. Enquanto a ligação iônica seria uma transferência de elétrons, a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons, essa ligação, ela tende a ser bem mais fraca do que a ligação iônica. E ela vai formar moléculas. Como eu falei anteriormente, ligação iônica forma composto iônico. Ligação covalente forma composto molecular. Os compostos covalentes, eles vão ser formados, né, as ligações covalentes, elas são formadas entre dois ametais, ou entre um ametal e o hidrogênio, ou então entre dois átomos de hidrogênio. A gente tem como exemplos aqui dados, né, o nitrogênio, as ligações entre o nitrogênio e o cloro. O nitrogênio, eles tem 5 elétrons na sua camada de valência. Portanto, ele necessitaria de mais 3 elétrons, ganhar 3 elétrons para atingir o octeto, enquanto o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, necessitaria aí de 1 elétron a mais para atingir a regra do octeto. Então, o que acontece, gente? Eles compartilham seus elétrons.
Se vocês observarem aqui, a molécula de cloro, ó, ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na sua camada de valência. Com mais um elétron que o nitrogênio está compartilhando com ela, ela atinge a regra do octeto, assim como todos os outros elementos. Dessa forma, tanto o cloro quanto o nitrogênio ficam com 8 elétrons na camada de valência, sendo que nenhum deles teve que transferir, nenhum deles perdeu ou ganhou elétrons. Eles só estão compartilhando os elétrons que eles possuem. Assim como também a ligação entre um hidrogênio e um ametal, como, por exemplo, a molécula de água, gente. Se vocês observarem o composto molecular da água, vocês vão observar que o hidrogênio compartilha o seu elétron com o átomo de oxigênio, e aí, como vocês têm 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, fica cada um com o átomo de oxigênio com 8 elétrons na sua camada de valência, e cada átomo de hidrogênio fica aí com 2 elétrons na sua camada de valência, lembrando que o hidrogênio é a exceção à regra. Então, como vocês podem observar, todos os compostos covalentes são formados a partir de ligações onde há esse compartilhamento desses elétrons. Agora, essas ligações covalentes, elas podem ser de diferentes tipos. Nós temos as ligações covalentes que são simples, ou seja, quando somente um par eletrônico é compartilhado. Elas podem ser duplas, quando 2 átomos compartilham 2 pares eletrônicos, ou tripla, quando 2 átomos estão compartilhando 3 pares eletrônicos. A gente ainda tem um caso muito especial de ligação covalente, que é a chamada ligação dativa. Quando 2 átomos estão compartilhando elétrons, porém, todo o par eletrônico que está sendo compartilhado vem somente de um átomo. Qual é a diferença, gente? Se vocês observarem aqui, ó, em uma ligação covalente normal, vocês vão observar, por exemplo, em cima, que o cloro e o hidrogênio estão compartilhando elétrons. Entretanto, o hidrogênio, um par eletrônico, certo? Entretanto, o hidrogênio está nesse par eletrônico, um elétron é do hidrogênio, um elétron é do cloro. Vocês podem observar nos slides passados, como toda ligação covalente normal, o par eletrônico é formado por um elétron de um átomo e um elétron de outro. Ou seja, eles contribuem, os dois contribuem para o compartilhamento eletrônico. Na ligação dativa, isso não acontece. Na ligação dativa, o elemento, somente um átomo vai compartilhar seus 2 elétrons, o par eletrônico total. Essa ligação covalente dativa, ela é importante vocês diferenciarem ela da ligação iônica. A ligação iônica, o átomo, ele vai doar o seu elétron. Aqui na ligação dativa, o átomo ele não perdeu os elétrons, ele não perdeu nem ganhou os elétrons. Ele está compartilhando com outros átomos. A diferença dela para a ligação covalente normal é que na ligação covalente normal, o par eletrônico, cada elétron do par eletrônico pertence a um dos átomos. Na dativa, os 2 elétrons do par eletrônico pertencem ao mesmo átomo. Ele compartilha sozinho os 2 elétrons com outro átomo. Tudo bem? Na fórmula estrutural, ela vai ser representada naturalmente por uma seta. É importante nas próximas aulas a gente ter esse conceito melhor de ligação covalente normal, ligação covalente dativa, quando estivermos falando principalmente de geometria molecular, porque essas ligações elas vão ser importantíssimas nesse processo. Então a gente tem aqui alguns exemplos de compostos que fazem ligação dativa, como por exemplo o monóxido de carbono, CO. O monóxido de carbono, ele faz o carbono com o oxigênio, 2 ligações covalentes normais, ou seja, o carbono e o oxigênio compartilhando cada um elétron, mas o oxigênio, ele forma uma ligação dativa com o carbono, ou seja, 2 elétrons do oxigênio formam um par eletrônico com o carbono, compartilham um par eletrônico com o carbono sozinhos, sem o carbono dar nada. Assim como vocês podem observar na molécula de SO2 e também aqui na molécula de ácido nítrico. Esse slide aqui é mais para dar um conceito sobre as representações, as formas de vocês representarem os compostos moleculares. A fórmula eletrônica, ou também chamada de estrutura de Lewis, ela apresenta os elétrons de valência de cada átomo da molécula. Então, quando vocês forem representar compostos moleculares, compostos de ligações covalentes, essa é a fórmula eletrônica, ela deixa as coisas mais visíveis, mais fáceis de vocês verem, certo?
Ou seja, vocês vão botar o átomo e vão botar essas bolinhas representando os elétrons que ele possui na camada de valência. Como vocês podem observar aqui, ó, o hidrogênio apresenta um elétron na camada de valência, então uma bolinha nele, enquanto o cloro apresenta 7, e aí você bota 7 bolinhas. Enquanto a fórmula estrutural plana, ela representa a ligação já do par eletrônico. Existem algumas exceções a essa regra do octeto, além do hidrogênio e do hélio que falamos anteriormente. Existem algumas moléculas que elas atingem a estabilidade com menos de 8 elétrons na camada de valência e outras que atingem com mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, coloquei aqui alguns exemplos, certo? Sobre essas exceções, sobre essas moléculas que não obedecem a essa regra. Então, deem uma olhada, que é uma informação importante que pode ser cobrada para vocês. E agora as propriedades dos compostos covalentes. A temperatura ambiente, vocês podem observar os compostos covalentes em todos os níveis da matéria. Tem compostos covalentes que são sólidos à temperatura ambiente, outros são líquidos, outros são gasosos, diferentes dos compostos iônicos que eles são sólidos à temperatura ambiente. Como eu falei, os compostos iônicos são formados por ligações iônicas, são ligações intermoleculares mais fortes, precisam de mais energia para quebrar, por isso tem pontos de fusão e ebulição mais altos. Os compostos covalentes, eles são formados por ligações covalentes, que são ligações intermoleculares mais fracas, então precisa de menos energia para quebrar suas ligações, e aí o ponto de fusão e de ebulição é consideravelmente mais baixo do que dos compostos iônicos. Eles são péssimos condutores de energia, de eletricidade, certo? Porque eles são formados por moléculas e não íons. Então, se você pega, por exemplo, uma molécula de glicose, e sacarose, nesse caso aqui, e coloca ela na água e dissolve ela na água, ela não vai formar íons, ela só vai ficar uma sacarose aquosa. Naturalmente, eles são insolúveis em água, diferente dos compostos iônicos, certo? Mas eles são bastante solúveis em alguns outros compostos de solventes orgânicos. E, por fim, a última ligação intermolecular seria a ligação metálica. A ligação metálica, o nome já sugere, é uma ligação que acontece entre metais. É muito importante a ligação metálica para a química, para várias atividades atuais, porque muitos dos nossos, da construção civil, de componentes que nós usamos no nosso dia a dia, são formados por as chamadas ligas metálicas, né? A ligação entre metais diferentes. Na verdade, gente, os metais, eles têm uma tendência enorme de perder elétrons. Então, a todo tempo, eles estão perdendo seus elétrons e virando cátions. E aí, se você juntar vários átomos de metais, você vai ter vários elétrons sendo perdidos por esses átomos, formando uma verdade mar de elétrons, né? Uma nuvem de elétrons circundando esses átomos e fazendo com que eles fiquem unidos. Naturalmente, essas ligações metálicas, elas produzem ligas metálicas que são, na sua maioria, ótimos condutores de eletricidade e também ótimos condutores térmicos e apresentando altíssimos pontos de fusão e de ebulição. Então, gente, a aula hoje é isso. E qualquer dúvida podem perguntar no WhatsApp e espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.